Quem quer emagrecer precisa se conscientizar de um detalhe muito importante. Sem exercícios, não dá. Para acelerar essa queima de gordura, alguns são mais indicados. Nós conversamos com o fisiologista do esporte, Eduardo Haddad, sobre o assunto. Segundo especialistas, para quem quer perder peso, o recomendado é fazer atividade física até 5 vezes por semana. Normalmente, para aquela pessoa que precisa perder peso ou controlar peso, nós trabalhamos com maiores volumes, maior quantidade de exercício, mas com intensidades controladas. Os exercícios eles são apenas desafiadores. Ninguém que pretende perder peso deveria pensar em superar limites, ultrapassar limites, mas sim gastar calorias e, é lógico, né, associar isso à dieta, ao controle alimentar ou à reeducação alimentar. Todo exercício pode emagrecer o indivíduo, desde que bem supervisionado. Atualmente, nós temos técnicas mais modernas que combinam exercícios cardiovasculares, os aeróbicos que nós conhecemos, natação, ciclismo, a bicicleta estacionária, o spinning, combina isso com a musculação, com exercícios localizados, que nós antigamente chamávamos de calistênicos. A associação dos dois modelos de exercício, aeróbico e o localizado, tem sido uma boa opção para perda de peso. E atualmente é isso que as pessoas mais têm empregado para essas pessoas, com esses indivíduos. E nada de exercícios sem antes se alimentar. Exercício em jejum para pessoas altamente treinadas facilita a mobilização de gordura. Não é o caso dos nossos colegas que vão para a academia para fazer exercício, para cuidar da qualidade de vida e, no caso, para emagrecimento. O correto é que a pessoa não faça exercício em jejum e, assim que termina o exercício, não fique muitas horas sem se alimentar. E quem começa uma reeducação alimentar, uma dieta, corre o risco de se tornar um escravo da balança. E isso não é bom. Pode atrapalhar e até mesmo causar estresse. Os números dizem muito sobre a saúde. Quem revela? A companheira dos preocupados com o peso, a balança. Manutenção do peso ou será uma mania? Na farmácia é um entra e sai danado. É porque a gente tem que controlar o peso, né? Porque senão vai indo, vai subindo cada vez mais e a gente tem que controlar o peso da gente. Para garantir a volta para casa satisfeita, vale de tudo, até tirar o calçado. Essa sandália aqui pesa 1 quilo. E quando o peso aumenta... Abismado com o peso. Tem que diminuir um pouco de peso, um pouquinho de regime. Muitas vezes ela é considerada vilã, mas também pode ser vítima. Quando o peso está dentro do esperado, ótimo. Mas quando aumenta, a culpa é sempre dela. Esta farmácia, a balança, fica bem ao lado do balcão. E é cada comentário que surge. Os comentários, a balança está com problema, essa balança, e a pessoa nunca reconhece que está às vezes acima do peso, né? A nutricionista Cássia Oliveira explica que a preocupação com o peso é necessária, mas o excesso atrapalha. Principalmente essas pessoas que a vida inteira fazem dieta, né? Então, assim, elas começam a achar que não está fazendo efeito e começam a descontar na própria dieta, né? Ou desconta na própria dieta restringindo muito, né? E geralmente alimentos que não é bom a gente restringir, como os carboidratos, que dão energia para a gente consumir no dia a dia. E também, às vezes, além de diminuir essa dieta, força muito a academia. Entendeu? Então quer aumentar os pesos, quer aumentar o tempo de corrida, sem assim um bom acompanhamento. Então assim, a balança se torna um vício para essa pessoa e isso vai atrapalhar muito o dia a dia dela. O indicado é pesar uma vez por semana e de preferência pela manhã. Adotar outros parâmetros que não seja somente a balança, né? Observar pelas roupas, observar pelas medidas de cintura, de quadril, né? Usar fita métrica também, né? Observar pelo espelho, né? Porque a pessoa conhece o seu corpo, então ela sabe qual que é a imagem corporal dela. Se houve mudanças não muito agradáveis, nada de desespero. Vários fatores interferem no peso. Por exemplo, as mulheres, uma semana antes da menstruação,
Tem mulheres que aumentam na balança 3 quilos. Então, ou seja, essa fase não é uma fase para você se bitolar, pesar todos os dias, né? Dias quentes, isso faz com que o nosso organismo comece a reter líquido. Então, o líquido é peso, é água, a água pesa. Então, a gente vai estar sempre um pouquinho mais pesado que o nosso peso comparado aos dias frios. E outra dica da Cássia é adotar a mesma balança para pesar. E agora nós continuamos aqui com a doutora Ângela, também com a Daniela, e as dicas para o pessoal que quer adotar uma dieta, e mesmo com o Natal e com o Réveillon. Antes da gente passar o cardápio para o pessoal, tem aqui a Ionei do Jardim Brasília, que quer saber qual a alimentação correta para quem trabalha à noite. Inverte, né, o dia pela noite. Quem trabalha à noite ou quem trabalha durante o dia, a dica é sempre a mesma, né? Manter a regularidade das refeições. Então, fazer várias refeições ao longo do seu dia ou do momento que você está acordado ali, né? A cada 3 horas aproximadamente, sempre com uma quantidade moderada de alimentos em cada refeição. Também não é comer uma grande quantidade a cada momento que você faz uma refeição. E sempre com uma alimentação mais saudável, com frutas, verduras, né? Produtos lácteos mais magros, né? Carnes magras e bastante líquido também. Mas a dica é realmente da noite a mesma para o dia, né? Você fazer várias refeições com pequena quantidade. Aí tem que adequar os horários, né, que você está ali no trabalho. Bom, o tema do Bem Viver hoje é emagreça com saúde. Para quem quer começar a partir de hoje uma dieta, às vezes não tem o dinheiro para ir a uma nutricionista ou um endócrino e quer começar, mesmo que a gente esteja aí com um pezinho lá no Natal, né? Tem a comelança, enfim, no Réveillon. Enfim, qual o cardápio que elas podem ter, quem não tem patologia nenhuma, que não tem aí problema nenhum de saúde, que elas podem, a partir de hoje, fazer em casa, por conta própria, sem risco nenhum? Ângela. Então, a primeira coisa, cortar os excessos. Excesso de doce, excesso de gorduras, frituras, fazer 6 refeições ao dia, o que a gente sempre recomenda, né? Então, assim, tomar o café da manhã, no meio da manhã, faça uma pequena refeição, que seja uma fruta, uma barrinha de cereal. O almoço, abusar das saladas, para tentar diminuir um pouco o carboidrato. No meio da tarde, toma um lanchinho, jantar, e antes de deitar, outro lanche. Né? Então, dentro dessas 6 refeições, procurar aí usar mais frutas, mais verduras, diminuindo o carboidrato, procurando comer as carnes mais magras, né? Evitar a fritura, usar os leites e os queijos desnatados, com menos gordura. Né, são as fibras, né? E principalmente nas principais refeições, almoço e jantar, é bom a gente comer um prato de salada antes de iniciar a refeição propriamente dita, porque ela ajuda muito na saciedade em relação a essa questão de perda de peso. Então, se você come um prato de salada, mastigando devagar, saboreando aquela salada ali, né, vamos dizer assim, sobra um espaço um pouquinho menor no seu estômago para as outras coisas. Então, você consegue, inclusive, moderar a quantidade, né, e saber se realmente você está satisfeito com aquilo ali que você está ingerindo. Né? E entender que é preciso obedecer a esses horários, não esses rituais, ter calma. E a mastigação também é uma coisa que interfere no processo de emagrecimento? Sim, quando você mastiga mais vezes, né, você já está mandando sinal para o seu cérebro que você está se alimentando e tal. Então, quanto mais você mastiga, mais rápido vem essa saciedade. Se você engole mais ou menos inteiro, você acaba comendo mais e o seu organismo entende que você não comeu tanto assim. Então, é um mecanismo legal, tá? Prestando atenção na mastigação. E entender que é uma reeducação e que não é uma punição, que lá na frente, como a gente viu com os nossos 3 personagens, lá na frente a gente vai ter autoestima lá em cima, a alegria de se olhar no espelho, né? Não é nem uma questão de estética também, é mais a saúde, mas o resultado que vem logo depois, isso faz a diferença? Sim, faz a diferença. Eu costumo falar que a gente tem que fazer corretamente, independente do que acontece com a balança. Porque se você faz essa reeducação alimentar, você muda o estilo de vida, o resultado vai vir. Mas a gente não precisa ter pressa, porque como já foi dito, né? A gente gasta vários anos para ganhar o peso. E o paciente chega, ai doutora, eu tenho uma festa, ai doutora, eu tenho que começar o 2009 magra, o que nós vamos fazer? Então a gente tem que implementar essas mudanças e o resultado vem, mas não é tão rápido. E metas
de acordo com o que a gente pode, né, Daniela, para a gente encerrar? A gente tem que lembrar sempre do nosso objetivo, é perder peso. Então vem a disciplina, né, da gente estabelecer essas metas, traçar bem esses caminhos e obedecer esses caminhos que a gente está traçando para a gente conseguir chegar até lá. Que as pessoas, então, agora com as dicas elaborem o cardápio e aí depois contem as suas histórias pra gente se conseguir emagrecer. Eu acredito em você, tenho certeza que você vai conseguir. Quero agradecer a doutora Ângela Mendes Rezende, endocrinologista, também a Daniela Nogueira, nutricionista. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. E no próximo bloco, como lidar com tantos compromissos nessa época do ano.